Boa noite. Os Estados Unidos são representados no Brasil por uma diplomata de carreira com sólida experiência e vivência na América Latina. Sensível aos problemas sociais da região, ela defende a implantação da ALCA como forma de reduzir as desigualdades no continente. Mas ela sabe também que a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, ainda vai exigir muita negociação para entrar em vigor na data prevista, janeiro de 2005. No centro do Roda Viva, esta noite, a embaixadora Donna Hrinak. De seus 29 anos a serviço do Departamento de Estado americano, 26 foram passados em países da América Latina. Ela já serviu no México e foi embaixadora na República Dominicana, Bolívia e Venezuela antes de assumir o cargo em Brasília, em abril do ano passado. Na época, a indicação de Donna Hrinak foi vista como um esforço do presidente George W. Bush para demonstrar interesse pelo Brasil no governo Fernando Henrique Cardoso. A escolha agradou. Donna Hrinak já tinha passado 3 anos no país, fala português fluente e seu único filho, hoje com 18 anos, é brasileiro. No final de 2002, ajudou na aproximação entre Bush e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Com a posse de Lula, continuou circulando com desenvoltura nos gabinetes políticos de Brasília, inclusive no Palácio do Planalto. Para entrevistar a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Donna Hrinak, nós convidamos Eliane Cantanhede, diretora da sucursal de Brasília do jornal Folha de São Paulo, Roberto Miller, jornalista da editora Segmento e diretor da revista da Confederação Nacional da Indústria, Cristina Pessequilho, professora de Relações Internacionais do Centro Universitário Ibero-Americano e pesquisadora das universidades de Brasília e da Federal do Rio Grande do Sul, Flávia de Campos Melo, professora de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Vicente Adorno, editor de Internacional da TV Cultura, e Lourival Santana, repórter especial do jornal O Estado de São Paulo. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. E hoje o programa não permite a participação dos telespectadores porque está sendo gravado. Boa noite, embaixadora. Boa noite. Queria começar pela pergunta óbvia, até pelo fato de que nós estamos gravando esse programa na tarde do dia 11 de setembro. Que cenário a senhora vê os Estados Unidos e o mundo 2 anos depois do atentado? O atentado foi uma lição dura, eu diria, para os Estados Unidos e para o mundo, não? Porque, especialmente dentro dos Estados Unidos, entendemos que todos somos vulneráveis. Essa realização muda a mentalidade de um povo, de um país. Acho que somos um povo agora menos inocentes, talvez. Temos tomado medidas extraordinárias para nos proteger, estabelecendo um departamento novo para a segurança nacional. E temos tentado achar o equilíbrio entre tomar estas medidas, mas também defender as liberdades que são a alma dos Estados Unidos, na liberdade de expressão, liberdade de movimento. Tem sido um período, eu acho, de muita mudança, de muita transição, um período difícil. Mas eu acho também que temos visto exemplos da humanidade, não somente do povo dos Estados Unidos, mas dos nossos aliados do mundo também, não? A resposta imediata dos nossos aliados aqui do hemisfério, tentando mandar ajuda para Nova York e para a Pensilvânia. A resposta dos nossos países aliados, invocando o Tratado do Rio, liderado por Brasil. Então, acho que temos sido afetados de uma maneira positiva também. A senhora não acha que, de certo sentido, esse sentimento indiscutível de condenação ao atentado e de solidariedade aos Estados Unidos surgiu ou, digamos, se desenvolveu acompanhado de um sentimento de que, na verdade, parte do problema é resultado da política norte-americana de império? Bom, obviamente, algumas pessoas fizeram este comentário. Eu diria que, em geral, não foi assim. Em geral, foi mais, talvez, um questionamento de todo o mundo democrático, né? Pensando, nós somos exemplos, não somente os Estados Unidos, todos os países que abraçamos a democracia. Somos exemplos de liberdade, de preocupação com os direitos humanos.
que não temos feito para mandar esta mensagem, para convencer estes grupos terroristas de que esses são nossos valores e são valores que gostaríamos de compartilhar com o resto do mundo. Eu acho que tem o dia 11 de setembro, eu era embaixadora na Venezuela. E eu me lembro, esse dia, essa noite passada na televisão da Venezuela, algumas imagens de jovens na cidade de Maturín, na este de Venezuela, dançando nas ruas, celebrando os ataques terroristas. E eu acho que tem pouco que a gente pode fazer para mudar a opinião, para mudar a mentalidade das pessoas dentro dos aviões esse dia. Mas eu acho que ainda tem muito que podemos fazer, não somente dos Estados Unidos, mas do mundo democrático, para mudar a mentalidade dos jovens, para convencer as novas gerações de que a liberdade e a democracia são coisas que vale a pena defender. Mas, embaixadora, além de liberdade e democracia, quando a gente fala no conceito mais amplo de liberdade e democracia, isso significa também mais igualdade entre os povos, entre as pessoas e entre as regiões. Eu acho que o 11 de setembro, apesar de tudo, de toda a condenação ao terrorismo que veio depois disso, também botou em questão isso, quer dizer, a desigualdade do mundo. O que de lição fica disso? E não tem somente que pensar no 11 de setembro para chegar nessa conclusão. Não. Acho que é algo que, durante anos, especialmente aqui neste hemisfério, temos tentado de resolver. Como vamos atacar este problema das desigualdades, da pobreza? Temos 80 milhões de pessoas neste hemisfério que vivem com só $2 por dia. Isso é moralmente inaceitável e politicamente estúpido. Porque vai haver uma reação algum dia destas pessoas. E temos 4 grandes objetivos para este hemisfério desde a reunião de cúpula de Miami. E de todos os 4, que é promover a democracia, o desenvolvimento sustentável, a prosperidade econômica, e a 4ª é reduzir a pobreza. E temos feito muito pouco, mas muito pouco para atacar este problema. Até nos Estados Unidos, a pobreza está aumentando. Mas, embaixadora, essa imagem está muito difícil de mudar, que como aponta o New York Times na edição especial sobre o 2º aniversário do atentado, diz aqui literalmente, a visão dos Estados Unidos como vítima do terrorismo, que mereceu a simpatia do mundo e o apoio, deu lugar a uma visão generalizada da América, dos Estados Unidos, como um poder imperial que desafia a opinião pública e que age como o valentão sem consideração para com ninguém mais. Como a senhora vai conseguir passar essa imagem, que eu acho que a senhora está correta de dizer, essa deve ser a orientação, mas como modificar isso aqui? Isso aqui é opiniões escolhidas por correspondentes da África, Europa, ao Sudeste e da Ásia. Essa é uma opinião do New York Times, não, mas na realidade não é fácil. Sabe que nós não temos as ferramentas que tínhamos antes para fazê-lo também. Antes, alguns de vocês se lembram, né? Tínhamos programas, bolsas de estudos para jovens, por exemplo, programas para promover o esporte, intercâmbios esportivos, né? Muitos programas culturais. E quando caiu o Muro de Berlim, acho que falamos, bom, ganhamos, né? Então não temos que fazer isso mais. Então, eu concordo que é uma área onde temos concedido muito terreno. E temos que começar a pensar, eu sempre penso nos jovens, como vamos chegar a estas novas gerações, convencê-los que, em realidade, isso não é imagem. Eu acho que as pessoas que conhecem os Estados Unidos não têm esta imagem, mas, obviamente, tem muitas pessoas que estão ficando nesta parte superficial, eu diria. E temos começado aqui no Brasil de uma forma muito pequena, ano passado mandamos só 12, eu sei que é um número ridículo para um país do tamanho do Brasil, mas 12 jovens, adolescentes, para os Estados Unidos por 3 semanas, para saber um pouco mais sobre o país. Mas eu acho que essas coisas... E sabe que de Washington não recebemos nem R$1 mais para fazer o programa. Foi possível somente da parceria com o setor privado. O senhor acha que ações assim podem compensar o impacto negativo que a guerra do Afeganistão e agora principalmente a guerra do Iraque tem causado no mundo inteiro e no Brasil também? Eu acho que com bons programas de
diplomacia pública, como a gente sabe, mas com bons programas para promover e aumentar o entendimento entre pessoas. Então, algumas vezes ajuda a explicar por que certas ações são necessárias. Mas, embaixadora, para além do plano das percepções e dos valores, a forma como o governo americano vem conduzindo a sua política internacional, no plano dos Estados, tem gerado menos suporte, menos aliança, enfraquecendo o próprio multilateralismo. A percepção geral é de que os Estados Unidos, ao invés de buscarem apoio, atuaram no sentido do isolamento, né, do unilateralismo, e ao invés de construírem alianças, estiveram se afastando das suas alianças. Eu acho que é um pouco injusto isso, em realidade. Eu acho que a experiência antes da guerra do Iraque mostra que, durante muitos anos, tentamos trabalhar dentro das Nações Unidas, por exemplo. Foram 12 anos, 17 resoluções condenando o regime, exigindo ao regime de Saddam Hussein de cumprir com a vontade da comunidade internacional. E só depois de tantos anos de esforço, chegamos ao ponto de, com uma coligação, tomar uma ação de entrar em conflito. Mas também tem dois lados da moeda, né? Eu, pessoalmente, acho que ter só uma superpotência no mundo não é bom, não para a superpotência, não para o mundo. Acho que outros países também têm responsabilidade. E eles têm que aparecer, têm que aceitar a responsabilidade. Não pode aguardar sempre que os Estados Unidos tomem ação. Isso também acontece muitas vezes. Mas na ONU não é o que se está buscando agora, justamente que os Estados Unidos queiram compartilhar não apenas os custos, mas também a autoridade? Não é isso que os demais membros das Nações Unidas estão, nesse momento, esperando, um compartilhamento da responsabilidade na condução da reconstrução do Iraque nesse momento? Isso exatamente é o que estamos discutindo agora, né, com a nova resolução. E sei que Colin Powell se vai reunir com os seus contrapartes dos membros permanentes do Conselho de Segurança, acho que este fim de semana em Genebra, para falar da resolução. Nós temos feito uma proposta, entendo que tem outras propostas, comentários sobre a nossa, lá dos outros membros do Conselho. E estamos em discussões exatamente sobre isso. Também não podemos ignorar a realidade de que a coligação conduziu a guerra que está lá no Iraque já. Então, como reconciliar essa realidade com, eu acho, o papel vital que as Nações Unidas deveriam ter no Iraque. E sempre temos dito isso, não? Que as Nações Unidas têm um papel vital. E talvez seja mais importante que nunca reconhecer isso, porque as Nações Unidas também têm pagado um preço enorme no Iraque já com o ataque na sede lá que resultou nos mortos 21 pessoas, incluindo um filho do Brasil. Né? No Iraque não, né, embaixadora? Vocês não sempre pensaram assim em relação ao Iraque, né? Inicialmente a ideia era deixar de lado, deixaram de lado a ONU completamente. Nem foi a ideia, agora, né? Na ação, a ONU não foi consultada. Agora, com essas imensas dificuldades que os Estados Unidos estão enfrentando, é que chamaram a ONU para ajudar. Eu acho que se você vê os discursos do presidente Bush, verá que sempre tem mencionado papel vital para as Nações Unidas. Agora, bom, isso talvez promove um debate que é um papel vital, mas sempre temos reconhecido que as Nações Unidas teriam um papel na reconstrução, ajudando o povo iraquiano na reconstrução do seu país, porque é o país deles. Voltando um pouco a essa questão do império e do exercício imperial atribuído sobretudo a política externa contemporânea do presidente Bush, a senhora admite que existe, permeando isso tudo, o ressurgimento ou fortalecimento de um certo fundamentalismo puritano, de imperial para impor os seus valores e a sua cultura, ou não? Ou tudo isso é um engano crasso? Acho que isso acho que isso não é o objetivo, acho que não tem uma estratégia assim. Obviamente, confiamos muito nos nossos valores. E são valores que compartilhamos com o Brasil, com os países deste hemisfério em geral, com a grande maioria dos países do mundo em geral. Então, acho que
Um dos valores é promover os direitos humanos. Acho que todo país tem responsabilidade, até obrigação, para então promover os direitos humanos quando vê que os direitos humanos estão sendo violados. Acho que talvez outra vez a palavra equilíbrio. Tem que encontrar o equilíbrio, defender os interesses, os valores, também reconhecendo que algumas vezes tem limites reais e até outras opiniões que tem que tomar consideração, né? Não, eu gostei, posso voltar a esta pergunta, porque eu estava pensando um pouco mais sobre responsabilidade, né? O Brasil está demonstrando uma nova responsabilidade neste hemisfério. Eu acho que é importante frisar a importância da responsabilidade, porque isso não começou com o governo do presidente Lula, na realidade, começou com o governo, eu diria, do presidente Fernando Henrique, mas este governo está tomando um papel talvez mais assertivo na promoção da política aqui na América Latina, demonstrar uma liderança na Sul-América. Acho que isso é muito bom, porque todos temos, e os Estados Unidos e o Brasil compartilhamos interesse em um continente estável, continente com prosperidade, continente democrático. E o Brasil está dizendo agora, nós vamos ser líderes na construção de um continente assim. Esse é um bom exemplo de um país que pode assumir a responsabilidade. Quer dizer, embaixadora, desculpem, mas... Se eu estou compreendendo bem a sua resposta à pergunta anterior... eu estava pensando um pouco na minha resposta em vez de escutar a sua pergunta. Ok. Então, mas eu queria aproveitar... Pode fazer de novo se quiser. Eu queria aproveitar e ficar nesse assunto. Eu posso depreender das suas palavras de que o governo dos Estados Unidos vê com simpatia a política externa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no sentido de criar um bloco sul-americano para negociar mais fortemente, com mais força, com mais poder de negociação com os Estados Unidos e com a OMC? Você acha que a palavra bloco tem uma conotação negativa? Bloco, quando uma pessoa normalmente usa a palavra bloco, como dizer, tem este bloco, vai haver uma confrontação, né? O hemisfério, na reunião de cúpula de Miami, 32 países tomaram a decisão de integrar o nosso hemisfério, não somente pelo livre comércio, mas em várias outras formas. Foram 23 iniciativas que saíram da reunião de cúpula de Miami. Eu acredito muito na integração hemisférica, né? E então eu diria que negociar duro é parte do jogo. Todos os 34 países vamos negociar duro. E acho que pensar nos interesses de todos os países é o que o Brasil está dizendo para os países da Sudamérica. Temos que pensar seriamente. Estamos nos últimos meses das negociações. Já não é brincadeira, não. Como vamos negociar? Acho positivo, porque a ideia não é chegar num acordo. A ideia é ter livre comércio e promover a prosperidade. E o acordo só vai funcionar se 34 países saiam da mesa das negociações dizendo eu ganhei algo. O senhor acha que os Estados Unidos vão ceder nos subsídios, nas barreiras protecionistas, sobretudo em relação à agricultura, aço, todos esses temas da pauta? Vai haver alguma concessão? Há condições políticas internas dos Estados Unidos para que o governo faça algumas das concessões que o governo brasileiro, por exemplo, tem exigido? Sim. Eu sei que não é tão fácil, eu gostaria de... É um assunto sumamente complicado, não? A agricultura obviamente, este é o ponto-chave agora, né? A agricultura é... mas acho que os países desenvolvidos e não somente os Estados Unidos, porque os subsídios na Europa e no Japão, a Europa 3 vezes os subsídios nos Estados Unidos, no Japão 2 vezes os subsídios dos Estados Unidos. Mas quando o Banco Mundial diz que uma das maneiras mais efetivas para apoiar o mundo em desenvolvimento seria que os países já desenvolvidos concedessem algo no setor agrícola. Acho que temos que tomar isso muito seriamente. E essa é uma aliança natural entre o Brasil e os Estados Unidos com os subsídios, não? Porque os dois somos grandes produtores, não? E especialmente com respeito aos subsídios para a Europa,
a grande maioria das exportações do Brasil para os Estados Unidos são produtos manufaturados. As exportações do Brasil para a Europa são produtos agrícolas. Então, o Brasil e os Estados Unidos, os dois compartilhamos o desejo e o interesse em reduzir as barreiras lá, os subsídios lá. Mas isso são coisas, mudança é difícil. Estas são coisas sumamente difíceis. Os benefícios são tão óbvios, todos os estudos do Banco Mundial, do BID, das organizações acadêmicas, não, universitárias, indicam que abrir economias é uma das melhores maneiras, é uma ferramenta importante para reduzir a pobreza. Então, os benefícios são tão óbvios que se isso fosse fácil, tivéssemos feito faz muito tempo. É difícil, mudança é difícil. É difícil nos Estados Unidos. Não é que todo mundo está oposto ao livre comércio e os Estados Unidos 100% a favor. Nós temos protecionistas e pessoas com medo dentro do meu país também. E, de certa forma, eu gostaria de retomar a questão do multilateralismo, mas pensando num longo prazo, né? Você mencionou a questão dos projetos culturais, mencionou também a questão do intercâmbio. O que me parece é que os Estados Unidos hoje, em termos de multilateralismo, de se aproximarem de instituições, seja as Nações Unidas, ou seja a OMC, ou mesmo através desses projetos culturais, perderam um pouco a visão de longo prazo, dada a questão de 11 de setembro. Então, o que passa é uma sensação de que a conjuntura da guerra contra o terror, que certamente é uma guerra longa, nós sabemos disso, ela acaba prejudicando essa visão construtiva do engajamento americano no mundo, né? Isso passa para os países uma impressão de distanciamento. De que forma que você vê isso? A senhora acha que dá para colocar essa visão de longo prazo ao mesmo tempo em que você negocia com a ONU, mas não negocia? De que maneira o longo prazo hoje é pensado na política externa americana, no seu ponto de vista? Acho que não é suficiente, não? Eu acho que os que somos de carreira, especialmente sentimos isso, não? Que temos, especialmente uma pessoa, eu tenho passado quase toda a carreira aqui nesta região, não? Então, eu tenho visto durante muitos anos, acho que é um pouco diferente agora, mas a falta de uma visão de longo prazo. É difícil para governos pensar do longo prazo, né? Em qualquer país. Uma coisa interessante sobre multilateralismo, eu acho que também está mudando um pouco nos Estados Unidos. Para ter uma boa carreira como diplomata brasileira, por exemplo, ou em muitos outros países, tem que passar tempo nas Nações Unidas. Tem que passar tempo trabalhando nas instituições multilaterais e desenvolver uma boa compreensão do que é multilateralismo. Até recentemente, trabalhar na parte multilateral para um diplomata norte-americano não ajudava nada a carreira. Até algumas vezes a ideia era que prejudicava. Acho que isso está mudando nos últimos anos, mas isso é um legado com que temos que viver também, né? Temos que fazer a luta dentro de nossos países, em todos os países, para promover mais uma visão de longo prazo e para promover investimento nestes programas, porque não é gasto, é investimento. Mas no orçamento do país parece gasto, não? Então você está competindo com todos os outros gastos, mas vale a pena fazê-lo. Eu digo sempre, por exemplo, 50% do meu trabalho é dentro dos Estados Unidos, explicando o que eu estou fazendo fora, não? Eu tenho pessoas da minha família que ainda me perguntam: por que temos uma embaixada lá? Por que damos o meu pai, que descansa em paz agora, mas até o último dia da vida dele, argumentava comigo sobre a assistência aos outros países. Por que não gastamos o dinheiro aqui no nosso país? Precisamos, temos pobreza. Educação pública falta muito, né? A senhora não acha que esse mesmo pensamento, a senhora menciona sempre a expressão países monstros e inclui o Brasil. Vocês dizem países baleias, né? Países baleias. Seja como for, eu acho que se a gente é uma baleia, ainda é uma baleia pequenininha. E se é monstro, é um monstro que não assusta ninguém. Mas, de qualquer maneira, a senhora não acha que esse mesmo raciocínio acontece um pouco no Brasil? É muito recente a preocupação brasileira, não especificamente do Itamaraty ou do governo, mas da nação, da sociedade brasileira, e entender que o país é parte do mundo e que a posição dele
nesse mundo é importante? Quer dizer, o Brasil não olha demais para o seu próprio umbigo? Bom, acho que vocês, os brasileiros, são os que melhor poderiam responder esta pergunta. Boa resposta de embaixador. Não, em realidade, eu acho que tem algo disso. Não? O Brasil é um país tão grande, um continente, não? País que tem tido, também em termos econômicos, comerciais, um mercado doméstico enorme. Então, sem necessidade de se preocupar em exportar tanto como um país deste tamanho pode. Então, acho que tem algo disso, que o Brasil agora está percebendo também que tem uma responsabilidade para jogar não somente no continente, não somente no hemisfério, no mundo inteiro. Acho isso muito positivo. Mas, embaixadora, é curioso quando a senhora elogia esse processo brasileiro de liderança no nosso continente, porque o que me parece que ocorre na negociação da ALCA é ao contrário. É os Estados Unidos tentando evitar a negociação de todos contra um e o Brasil reforçando a tese de vamos tentar ser todos contra um. Ou seja, o Brasil quer que sejamos fortes contra os Estados Unidos na negociação da ALCA. E os Estados Unidos, primeiro, a proposta da ALCA que foi apresentada, ela favorecia o Pacto Andino, favorecia o Caribe e a proposta pior era para o Mercosul. Ou seja, era para esse parceiro, o Brasil, que tenta ocupar uma liderança. Depois, os Estados Unidos estão fazendo acordos em separado com o Chile e com a Colômbia. E o Brasil também está tentando o Chile e a Colômbia. Então, fica meio sem sentido a senhora dizer que é muito legal o Brasil está fazendo essa política de liderança no continente. Bom, tem várias perguntas lá. Não, é uma. Acho, não. É uma. Não. Ou não é bom para os Estados Unidos o Brasil ter uma posição verdade, de liderança? Falsa ou verdade? Não, eu acho que a liderança que o Brasil está exercendo, mostrando, não somente na área comercial, na área econômica, também é uma liderança política, na atuação como coordenador do grupo dos amigos da Venezuela, por exemplo. É um aspecto político. Mas talvez eu não vejo as negociações da ALCA como alguém contra alguém em termos de países. Eu vejo como pessoas que acreditam no livre comércio como um instrumento para promover a prosperidade contra os que querem proteger os seus interesses particulares e não querem ver mudanças. Isso então, parece... eu acho em todos os países tem estes grupos. Então, mas é sumamente importante ter um debate político em todos os países, em todo o hemisfério, sobre um debate público sobre o ALCA, sobre o livre comércio. Porque os governos... O acordo ALCA vai ser uma moldura, vai ser um marco. Mas não são os governos que fazemos livre comércio, são as empresas privadas que fazem. Então, temos que criar um debate público para que o público, os trabalhadores que vão trabalhar nestas empresas, essas empresas que vão fazer investimento, para que eles tenham confiança em como eles podem fazer o negócio. Eu não vejo isso como uma coisa confrontacional. Estamos todos tentando, todos temos este mesmo objetivo. Sim, mas como o Lorival perguntou, é uma negociação, primeiro, desigual pelo tamanho dos Estados Unidos em relação aos parceiros do resto do continente. Desigual por tudo, enfim. E segundo, como negociar uma ALCA se você não está discutindo subsídios? Quer dizer, tira subsídios, ou seja, tira o que incomoda os Estados Unidos e vamos negociar o resto. Como é que a gente vai explicar para a opinião pública brasileira que isso é bom para o Brasil? A propósito, Lilian, se você me permitir, eu queria acrescentar essa pergunta. Não, a pergunta é suficientemente complicada já. Porque eu quero complicar um pouco mais. Porque, por exemplo, as questões agrícolas, que são muito sensíveis para o Brasil, estão sendo discutidas no âmbito da Organização Mundial do Comércio. O que, aparentemente, a nova diplomacia brasileira, a nova política externa brasileira propõe é que produtos sensíveis ao Brasil, como compras governamentais, como questões de tecnologia, também sejam discutidos ou no âmbito da OMC ou, pelo menos, sob o marco da OMC. E isso é uma contradição aparente com o calendário da ALCA.
o risco é tornar, para tentar fazer, uma ALCA light. A senhora concorda com isso? Posso começar aqui primeiro? Claro. Okay. Isso é um dos fatores mais complicados do ALCA, esta diferença entre os tamanhos das economias dos países, porque estamos falando desde os Estados Unidos, uma das economias mais fortes do mundo, até Haiti, um dos países mais pobres do mundo. Temos países que têm um corpo de negociadores excelentes, como é o Brasil, pessoas muito experimentadas, e temos países onde tem talvez 2 pessoas que entendem o que é comércio exterior, porque não têm tido experiência, e são países pequenos, não? Então, isso é uma diferença complicadora. É uma das razões porque concordamos na reunião ministerial de Quito estabelecer um programa especial para ajudar as economias mais pequenas, programa de cooperação hemisférica, né? Dando capacitação para estes países nas negociações, na implementação dos compromissos e também ajustes, né? Programas de transição para suas economias. E não é somente a economia dos Estados Unidos, muitos desses países dizem também, mas como vamos competir com o Brasil, por exemplo? Porque vocês também, relativamente, são uma economia grande em comparação com St. Kitts. Então, acho que é uma coisa que sempre temos que estar pensando, né? Parte da diferença na nossa oferta foi exatamente para poder oferecer às economias mais fracas do hemisfério uma oferta melhor, para incentivar até a sua participação e mostrar para eles os benefícios. Onde estávamos aqui? ALCA Light. ALCA Light. Quer dizer que não estamos negociando subsídios, não quer dizer que não estamos falando de agricultura primeiro, dentro do contexto do ALCA, porque podemos falar dentro do contexto da ALCA várias coisas, fitossanitários, por exemplo, acesso ao mercado, subsídios à exportação. O Acordo de Livre Comércio com o Chile, por exemplo, fala explicitamente, fala diretamente da redução e eliminação dos subsídios para exportações agrícolas. Então, isso não quer dizer que tudo relacionado com a agricultura está sendo discutido em outro fórum. Eu acho que temos que ver que progresso podemos fazer em todos os fóruns onde estamos negociando atualmente. Tem coisas que dá para fazer uma negociação até 4+1. Tem coisas que dá para fazer numa negociação hemisférica e coisas que tem que fazer no fórum global, porque as questões são assuntos globais. Eu acho que seria muito interessante ter a possibilidade de negociar subsídios domésticos de uma forma de tratar os assuntos no hemisfério e não global. Mas os programas são globais. E estamos falando de programas de subsídios de outros países que não têm participação no ALCA. Então, é uma realidade. Né? ALCA Light, nós somos muito ambiciosos. Né? Eu acho que todos os países... Quanto temos investido já na negociação da ALCA? Vamos ter o 8º ministerial em Miami em novembro. Quantas reuniões, quanto dinheiro os países têm gastado já nas negociações, preparação, campanhas de educação pública? Já temos um grande investimento, temos que ter muita ambição para o objetivo também. Embaixadora, vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a instantes. Voltamos com Roda Viva esta noite entrevistando a embaixadora Dona Raina, embaixadora dos Estados Unidos no Brasil. E esta noite não há possibilidade da participação do telespectador, porque o programa está sendo gravado. Embaixadora, nós fizemos o primeiro bloco falando de questões aparentemente estratosféricas e que, na verdade, na opinião de muita gente, pouco tem a ver com a vida concreta das pessoas. Eu sei que, na verdade, não é assim,
Mas eu queria começar esse segundo bloco abordando um tema que eu tenho certeza que afeta a vida de muitas pessoas no Brasil e que tem tudo a ver com a política dos Estados Unidos, que é o fato de que hoje, para ir aos Estados Unidos como turista, é uma enorme dificuldade. Para ir aos Estados Unidos, sequer como numa viagem em que a escala seja feita lá, se solicita um visto, e esse visto só é concedido, se eu não estou enganado, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, não é isso? Recife. E Recife. Né? Ou seja, em muitas capitais as pessoas têm que fazer um enorme deslocamento. Também sei que a senhora já falou que isso é passageiro, mas a senhora acha que se justifica esse tipo de cuidado em relação ao Brasil? Temos tomado medidas extraordinárias, não? Isso é tudo parte do combate ao terrorismo, não? Estamos tentando também facilitar as viagens quando for possível. Esta semana houve consultas em Washington, uma reunião consular entre o Brasil e os Estados Unidos, onde, em realidade, ampliamos a estadia para alguns tipos de pessoas nos Estados Unidos. O visto de estudante, por exemplo, que em vez de ter validez de só 1 ano, vai ter validez de 4 anos agora. Também visto de trânsito, vai aumentar a validez do visto de trânsito. Então, estamos procurando as áreas onde podemos também facilitar viagens legítimas. As medidas que temos tomado, nenhum país gostaria de tomar, porque estamos prejudicando também os Estados Unidos. Eu sei, é difícil. As agências de viagem americanas estão reclamando que elas podem chegar a perder algo como 100 bilhões de dólares por ano por causa dessas medidas. É verdade? As linhas aéreas também estão se queixando, né, das medidas. Os porque são duras. Os hospitais, é certo? Universidades. É muito mais difícil para o norte-americano viajar dentro dos Estados Unidos também. Não? Algumas das medidas eu não gosto também, mas são parte da realidade. Né? Mas só tomam estas medidas, um país só toma estas medidas quando é sumamente necessário tomá-las. E os os vistos de trânsito, por exemplo, isso foi uma medida tomada porque havia informação, inteligência com respeito à possibilidade de que este tipo de programa de visto sem trânsito fosse abusado. Embaixadora, o presidente Lula, naquele momento delicado que foi o do início da guerra do Iraque, dos preparativos para a guerra, ele se colocou contra e até foi um pouco militante assim contra a posição americana. Né? Em relação à Venezuela, há uma certa simpatia ideológica também em relação a Cuba e tal. E, como já comentamos aqui, a liderança que o Brasil exerce na América Latina, sobretudo do ponto de vista comercial, vai bastante contra alguns interesses americanos. Como é que estão as relações entre Brasil e Estados Unidos? Excelentes, não? Acho que para surpresa de muitas pessoas, não? E acho que não era prioridade também, não? Acho que já estamos em setembro, até faz 1 ano, acho que não era prioridade de que o presidente Bush, presidente Lula iam ter uma relação boa, que as relações entre os dois países iam ser tão excelentes. Mas, em realidade, começamos muito bem com o telefonema do presidente Bush imediatamente para o presidente Lula, que é algo que o presidente Bush, este presidente Bush, não é para pegar o telefone e falar sempre muito rápido, né? Mas ele falou dentro de 24 horas para parabenizar o presidente Lula pela vitória, eleito Lula para a vitória. E depois o convite para ir aos Estados Unidos ainda como presidente eleito, que é também algo que o presidente Bush não faz normalmente. Foi um reconhecimento muito público, um gesto público, dizendo que nós vamos trabalhar com este novo governo do Brasil, porque o Brasil é parceiro essencial. E agora, a segunda reunião em Washington, em junho agora, mas em realidade foi o terceiro encontro entre os dois. E foi para mim interessante que participei da reunião de dezembro e depois da reunião de junho, ver a diferença. Porque a reunião de dezembro foi muito boa, mas obviamente foi o primeiro contato. Agora, em junho, eu acho que algo aconteceu na segunda reunião no avião, durante a reunião do Grupo dos 8, onde o presidente Lula também participou. E quando se encontraram de novo na Casa Branca, foi a terceira vez que nós estamos vendo, não, que tal, e tudo bom e tudo isso, não? Uma conversa muito mais fluida.
e uma reunião, desculpa, eu Claro, vou não, virar, é sobre mas uma reunião, evento sem precedência nas relações bilaterais, porque o presidente Lula não foi somente ele, não? Foi com 10 ministros, que houve uma reunião pequena dentro da Casa Branca, do gabinete do presidente, entre os presidentes, um grupo de assessores, incluindo embaixadores, felizmente. Também uma reunião conjunta dos ministros com seus contrapartes norte-americanos, dos gabinetes, e depois um almoço. E acho que nunca na história das relações brasileiras estadunidenses tivesse um evento assim tão amplo, falando das relações, não somente a parte comercial. Sabe, o tema que dominou as conversas em geral, as 3 conversas, foi sobretudo energia. Para a minha surpresa, não deveria talvez ser tanta surpresa, o presidente Bush especialmente tem background no setor de energia, mas começando desde nossa dependência nos Estados Unidos, fontes de energia em lugares problemáticos do mundo, até os esforços do Brasil para promover o álcool, biodiesel, por exemplo. Muito interessante, uma coisa muito pragmática. Esse é algo que o presidente Lula e o presidente Bush têm em comum. São homens práticos, pragmáticos. A pergunta que eu queria fazer, a pergunta é exatamente sobre isso. Embora eu saiba que a senhora, como embaixadora, certamente tem um treinamento todo especial, mas a senhora acredita que existe um peso considerável do indivíduo nessa relação? Quer dizer, o fato de o presidente Bush ser quem ele é e o presidente Lula ser quem é, eles são tão diferentes politicamente, mas têm algo de um estilo comum. Isso ajuda? Isso pesa? Este estilo comum. Estamos falando... Até o presidente Bush falou que nós temos imagens erradas, os dois. Você, presidente Lula, tem a imagem de um esquerdista que não entende de economia, por exemplo. Eu tenho a imagem de um cowboy, um vaqueiro, que não tem interesse nos problemas da pobreza. E as duas imagens são erradas. Porque entre nós sabemos os problemas que nos preocupamos. Embaixadora... Mas posso fazer um comentário? Porque estávamos comentando antes de começar o programa, quando você disse uma boa preparação, toda a preparação para isso, não? Sim. Só um comentário sobre a diferença na preparação dos diplomatas brasileiros e os diplomatas dos Estados Unidos. Eu falei no Instituto Rio Branco faz 3 semanas, um mês, para os novos diplomatas. Eles passam 2 anos no Instituto, tirando até maestria, né? Quando me mandaram para o México, o meu primeiro posto no exterior foi depois de 8 semanas de treinamento, 5 do curso básico e depois 3 de curso consular. Então, eu não sei, quando diz completamente preparado, completamente talvez seja um exagero um pouco. Sim, mas depois tem 29 anos de luta diária. Não tem sido sempre uma luta, algumas vezes uma diversão diária. Embaixadora, eu queria retomar essa questão da afinidade, das simpatias a que a senhora se referiu e que se tornaram públicas, simpatia mútua entre o presidente Lula e o presidente Bush. E eu queria perguntar à senhora, embaixadora experiente, conhecida pela competência, pelo vasto conhecimento de história e do papel do homem da história, a que a senhora atribui essa diferença de tratamento que o Brasil recebia quando o presidente era Fernando Henrique, muito mais alinhado do ponto de vista, digamos, do pensamento econômico, da coisa do liberalismo, do que o presidente Lula, que afinal tem uma trajetória de nacionalismo, de propugnar por uma intervenção maior do Estado na economia. A que a senhora atribui? Será que o papel do homem na história é de tal magnitude que inflete ou há alguma outra razão? Depende completamente do trabalho da embaixadora. Não. Tem algo personal, obviamente, não? E acho que talvez talvez o presidente Fernando Henrique teve mais em comum, o estilo comum mais com Clinton. E o presidente Lula tem um estilo mais comum com o presidente Bush. Talvez seja por isso. Talvez seja um momento também, não? Que o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo, estamos começando, em novembro assumimos a co-presidência do ALCA. Então, um reconhecimento de que temos uma grande responsabilidade conjunta aqui no hemisfério.
quando digo trabalho da embaixadora, obviamente estou brincando, mas, na realidade, isso é algo em que tanto a Embaixada Brasileira em Washington como nós aqui temos esforçado muito durante os últimos 18 meses. Quando eu digo isso, Rubens Barbosa me diz, não, eu tenho 4 anos trabalhando nisso, não somente 18 meses. Mas, em realidade, eu acho que não sabemos pouco demais do país do outro. Né? Acho que nos Estados Unidos nós temos conhecimento muito superficial sobre o Brasil. E eu também acho que o Brasil tem conhecimento um pouco superficial sobre os Estados Unidos, que somos muito mais do que Britney Spears e McDonald's, né? É uma sociedade um pouco mais complicada. Então, acho que, em realidade, tem sido um esforço dos 2 governos para chegar neste momento, para evaluar também a amplitude das relações, porque tem um grande enfoque sempre na parte comercial. E, obviamente, temos conflitos na parte comercial, mas temos uma colaboração na área da ciência e tecnologia, de educação, meio ambiente. Estamos também colaborando não somente dentro dos nossos países, mas como parceiros em terceiros países. Uma das iniciativas que saiu da reunião entre o Bush e o Lula agora em junho foi uma iniciativa para combater AIDS e HIV na África. Embaixadora, posso fazer um parêntese? A senhora me disse isso na minha entrevista na Folha. E o Itamaraty disse que não existe isso. Como que não existe? Disse que não existe. Está no comunicado. Como uma manifestação de intenção por futuro, talvez, quem sabe um dia, mas o Itamaraty questionou isso, era a última linha da entrevista. O acordo que teria sido assinado lá para parceria de combate à AIDS, o Itamaraty diz que não. Bom, sabe que já estamos fazendo alguma coisa? Já houve, em realidade, talvez você pode dizer, um projeto piloto, faz vários meses, que foi o Grupo Bagunçaço, de Salvador da Bahia, um grupo de jovens, foi a Moçambique para falar com os grupos jovens lá, falando da música, obviamente, que é a parte forte delas, mas também levando uma mensagem contra a AIDS e HIV. Isso foi com patrocínio não somente do governo dos Estados Unidos, por USAID, mas também do Unicef. Unesco, não, Unicef foi. Então, temos coisas já acontecendo. Obviamente, mas isso é um ponto sumamente importante, porque está na declaração. Mas se a gente não trabalhar para fazer a realidade, vai ficar na declaração. A implementação é a parte mais importante. E todos sabemos, temos uma história enorme, não somente talvez não tanto entre o Brasil e os Estados Unidos, mas no hemisfério em geral, de acordos que ficaram só no papel. Outros acordos que parece que vão ficar no papel porque os Estados Unidos não se animam a entrar no barco, digamos assim, primeiro, o Tratado de Quioto e, segundo, o estabelecimento de uma legislação que seja controlada pela ONU através do Tribunal Penal Internacional de Haia. Por que os Estados Unidos sistematicamente se recusam a ratificar o Tratado de Quioto e também eles não querem entrar no Tribunal Penal Internacional? Bom, são respostas muito diferentes, não? No caso de Quioto, achamos que a ciência ainda não justifica os compromissos do tratado. Então, nós estamos investindo muito dinheiro agora na pesquisa para conseguir uma base científica confiável para poder depois ter compromissos que vamos respeitar. Acho que isso é um ponto, se eu posso ser orgulhoso de algumas coisas do meu país, acho que nós cumprimos com os acordos que assinamos. Não seria melhor uma solução de compromisso? Por exemplo, vamos fazer pelo menos metade, cumprir metade disso, enquanto a gente resolve outra parte, porque enquanto isso a gente continua sofrendo com a poluição. Pode ser que até a gente terminar esses estudos aí, a gente já esteja numa situação muitíssimo pior do que está hoje. Mas a falta da assinatura do protocolo de Quioto não quer dizer que nós não estamos fazendo nada nos Estados Unidos com respeito ao meio ambiente. Temos muitos programas. Fomos um dos primeiros países em reconhecer o problema e começar a implementar legislação para água limpa, legislação para ar limpa. Então, acho que o nosso recorde em geral demonstra que estamos tomando o problema muito sério. Agora, os compromissos de Quioto, para nós, não têm uma base científica. Mas, recentemente, até o presidente Bush
desobrigou as empresas americanas de instalarem equipamentos antipoluição, ignorando uma lei de 1977, exarada pelo Congresso americano. Não parece estranho isso? Dizer, eu estou fazendo o esforço e, ao mesmo tempo, eu deixo poluir à vontade? Bom, estamos investindo muito dinheiro na pesquisa. Não? Eu acho que é uma quantidade recorde para um governo dos Estados Unidos, porque devemos saber que tantos os compromissos que estamos demandando dentro do país como fora do país são compromissos lógicos. Não para dar um show, não, porque tem alguma base. Com respeito ao tribunal... O tribunal. O tribunal, nós temos... Acho que a força dos Estados Unidos não é o poder militar. Acho que a força dos Estados Unidos é na justiça. O nosso sistema de justiça, que erra, obviamente, mas em geral é confiável, é transparente, é honesto. E qualquer pessoa pode imaginar que vai ter uma oportunidade de se defender e também de perseguir os seus interesses dentro do sistema de justiça. Então, se houver algum crime cometido por um militar dos Estados Unidos ou qualquer outra parte do mundo, a gente vai reagir. O nosso sistema de justiça é capaz de reagir. E temos, francamente, porque vemos casos de que o tribunal pode ser usado por fins políticos. Não? Já tem casos contra Tommy Frank, não? Que liderou a guerra do Iraque. Não? Mas não seria mais lógico os Estados Unidos entrarem nessa organização e falar, bom, tá bom, eu não concordo com essas leis, eu também quero colocar leis aqui. Não seria uma forma mais eficiente de colaboração e também não ajudaria melhor a imagem dos Estados Unidos? Eu acho que estamos falando muito mais do que a imagem neste caso. Nós estamos falando, em realidade, de indivíduos que podem ser vítimas de processos políticos. Nós estamos falando de um país que diz que aceitamos a responsabilidade para processar as pessoas em casos onde esteja merecido. Sabe que talvez seja mais fácil assinar, não? Ter boa imagem, não? Mas acho que tem que pensar quais são as implicações. Assinar um acordo, não tem nada mais fácil que assinar um tratado como os documentos de que falamos, não? Mas tem que implementar depois, tem que considerar as implicações do que estamos fazendo. Sim, mas como diz o historiador Eric Hobsbawm, a globalização está aí e ninguém vai conseguir contê-la. Ela é um fato consumado. Eu acho que dentro desse contexto de globalização, a gente vai ter que também ter leis internacionais. Não vai mais ser possível você se guiar sempre por uma única lei ou por leis individuais de cada país, porque vai haver cada vez mais disputas de comércio, de meio ambiente, inclusive militares, políticas. De uso da internet. Coisa da internet. Eu acho que seria muito mais eficiente haver uma legislação internacional e os Estados Unidos, com todo o aparelhamento que tem, eu acho que eles teriam uma contribuição enorme a dar para isso, que está sendo, digamos assim, sonegada, porque os Estados Unidos se recusam a aderir. Eu não digo que vocês vão fazer o que vocês quiserem, não, claro que não. É uma questão de negociação, mas os Estados Unidos têm uma contribuição enorme a dar nesse sentido e estão se recusando a dar isso. Eu acho muito estranho isso, porque a tradição dos americanos é de ter um respeito pela lei, como a senhora assinalou, que tem um sistema judiciário que funciona muito bem. E até o cinema americano cansou de mostrar isso, que todo mundo tem um problema para resolver, vai para o tribunal, que é o caminho certo, lógico. Então, por que não aceitar um tribunal internacional? Fazer parte dele, falar, bom, já que eu não gosto do tribunal que está lá, eu vou lá e ajudo a modificar ele. Mas o tratado já tem os compromissos, não? Então temos que aceitar os compromissos, não? Eu acho que é um pouco irresponsável dizendo, bom, vamos assinar, mas na realidade queremos mudar tudo. Isso não foi uma decisão do governo Bush também, não? O governo Clinton que negociou, participou durante as negociações, ao fim do dia decidiu não mandar para o Senado. Embaixador. Então, mas sabe que é mais interessante também, porque, de novo, quando falamos de legislação que afeta outros países, outros povos, a nossa imagem do mundo, também afeta a gente dentro, porque a legislação que é a Acta para proteger as tropas norte-americanas, American Servicemen's Protection Act, isso está afetando
as nossas relações com os países que não têm chegado a um acordo com a gente com respeito ao que se chama artigo 98, não dar uma exceção para os Estados Unidos neste tipo de caso. Então, temos que ser muito mais criativos. Como vamos seguir trabalhando com os militares, ter relações entre militares dos Estados Unidos, militares dos outros países, sem infringir a ACTA? É uma boa pergunta. Estamos aqui no Brasil. O Brasil decidiu, o Brasil é firmemente comprometido com o tribunal. Então, não tem assinado um waiver para a gente, um artigo 98, como é termo técnico. Mas queremos seguir a boa colaboração entre a Força Militar do Brasil e a Força Militar dos Estados Unidos. Como fazer? Aliás, embaixadora, como é que vai a lei do abate? Porque o ministro Viegas da Defesa foi aos Estados Unidos, conversou com o Rumsfeld sobre isso. Só vamos esclarecer, Eliane, para o público, o que é a lei do abate? É aquela lei que permite que o Brasil possa abater a aeronave que entre no território nacional depois de uma série de avisos, sem se identificar, sem dizer o que está carregando e tal, para evitar contrabando, por exemplo, ou tráfico de armas ou alguma coisa assim. E os Estados Unidos impedem. E essa negociação foi toda feita entre o Viegas e o Rumsfeld. E até agora a gente não viu. Em que fase está essa negociação? Isso não é um assunto político tanto como um assunto legal. Os Estados Unidos temos uma lei que diz que nós não podemos fornecer assistência. E assistência, neste contexto, quer dizer até informações para qualquer país que tenha um programa de destruição a tiro dos aviões civis, se não existirem circunstâncias especiais. As circunstâncias incluem que o avião está sendo usado para um narcotráfico, diz especificamente um narcotráfico, que o país tenha um sistema, um procedimento muito formal para assegurar que não vai atirar aviões a azar, não? Sem assegurar que, em realidade, é um avião hostil. Isso veio, obviamente, veio antes, mas o que aconteceu no Peru com o abate do avião dos missionários fortaleceu os sentimentos dos Estados Unidos de assegurar de que todos os procedimentos estão formalizados e sendo usados em realidade. Ao mesmo tempo, o Brasil tem uma lei autorizando tiro e destruição em certos casos. Agora, é um problema até para advogados, né? Como vamos reconciliar as necessidades legais do Brasil e as necessidades legais dos Estados Unidos? Politicamente, a questão já está resolvida. Ou seja, existe uma boa vontade dos Estados Unidos de resolver politicamente. Tanto que está estudando brechas na legislação. É isso que a senhora está dizendo? Temos os advogados agora falando, né? Mas da sua conversa, eu não diria que temos uma vontade política ainda, porque não sabemos como vai sair. A vontade política vai vir depois de ver se dá para reconciliar as diferenças legais. Mas é coisa de advogados. Não acho que o objetivo é o mesmo. Tanto o Brasil como os Estados Unidos, como os outros países da região, queremos combater o narcotráfico. Queremos combater, em geral, crime internacional, ligado com o terrorismo até. Mas como chegar a este objetivo, não? E eu acho que até na área comercial, eu diria que sempre eu digo sempre que todo mundo fala demais da área comercial, agora eu vou fazer, mas muitas vezes compartilhamos o objetivo. Estamos falando da tática, talvez. Embaixadora, nós vamos continuar falando dos objetivos e da tática depois do intervalo. Até já. Voltamos para o último bloco de entrevista com a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Donna Reinach. Hoje o programa não permite a participação dos telespectadores porque está sendo gravado. Nós falamos aí no bloco anterior um pouco de narcotráfico e há um ponto da luta contra o narcotráfico em que Brasil e Estados Unidos não se entendem muito bem, que é a questão de como tratar a Colômbia.
Como é que a senhora acha que está caminhando? Ou também nessa área, o bom entendimento do presidente Lula com o presidente Bush resolve a coisa? Me surpreende quando você diz que temos diferenças sobre a Colômbia, porque, em realidade, acho que tem uma grande coincidência. Começando do ponto de que os dois reconhecemos de que o problema da Colômbia não é um problema de um só país, é um problema da região, é um problema do hemisfério. E talvez nenhum outro país tenha tanto interesse no que está acontecendo na Colômbia como o Brasil, que tem uma fronteira de, acho que são 1.600 quilômetros, né, com a Colômbia. Acho que as reuniões entre o presidente Lula e o presidente Uribe têm aumentado até o interesse do Brasil em uma defesa regional contra o narcotráfico, não? Eu sei que o Brasil tem tomado medidas para reforçar a fronteira para que os narcoguerrilheiros não encontrem refúgio aqui. Eu sei que o Brasil tem oferecido informações do sistema CIVAM, não somente para a Colômbia, mas para os outros vizinhos também. Acho que tudo isso é muito, muito positivo. Quando falamos de Colômbia, muitas vezes pessoas perguntam sobre a guerrilha da Colômbia. Para mim, eles deixaram de ser guerrilha faz muito tempo. São criminais, são narcocriminais, narcoterroristas. Esta é uma empresa multinacional incrível, né? Mas a senhora acha que faz sentido a ONU abrir uma interlocução com as Farc no Brasil, por exemplo, como o Brasil vem defendendo? Se eles são narcotraficantes, são terroristas, faz sentido a ONU conversar com as Farc e dentro do Brasil? A posição do meu governo é que essa é uma decisão para os governos da Colômbia e do Brasil, se deveria haver uma reunião patrocinada pela ONU aqui. A gente vemos com bons olhos qualquer esforço para acabar com o conflito na Colômbia. E se fosse pelas negociações, e se fosse mais rápido, melhor. Embaixador, aqui na América... É um conflito que tem durado, você sabe, 40 anos. São 40 anos de guerra civil. 2 gerações, né, que tem vivido. Será que um dos grandes temores, não só do Brasil, mas de todo o restante da América do Sul, é que o Plano Colômbia lembra muito uma intervenção, então não seria tanto uma cooperação entre os governos americano e colombiano, mas uma intervenção nos moldes da política americana do passado, contrariando a cooperação que veio sendo estabelecida nos anos 90? Será que isso não seria um temor da América do Sul, um temor de perda de soberania e, por isso, a dificuldade em colaborar com os Estados Unidos nesse sentido? Isso foi uma crítica ao princípio, quando o governo do presidente Pastrana anunciou o Plano Colômbia faz alguns anos. Mas acho que a experiência tem demonstrado um cenário muito diferente. Nós temos, primeiro, muitos limites sobre a presença dos Estados Unidos na Colômbia. Nós temos limites numéricos dentro da legislação que saiu do Congresso dos Estados Unidos com respeito a isso. Mas acho que também mostra que não é só um plano militar, que estamos também apoiando a modernização da administração de justiça, os direitos humanos, os cultivos alternativos, não, que é uma coisa muito difícil fazer, da experiência da Bolívia, né? E então acho que a experiência tem mostrado algo diferente. Mas quando você fala de soberania também, acho que tem um grande perigo em que um país perda a soberania para uma organização internacional criminal. São os narcotraficantes, os terroristas que estão ameaçando a soberania dos países, a democracia na Colômbia, né? E é um inimigo muito poderoso que fatura $500 bilhão por ano, segundo algumas estimativas aí, e não paga imposto. Não paga imposto, é muito. Então já tem gente até que diria que seria melhor legalizar o uso da droga, porque assim a gente cobraria imposto dessa gente e usaria melhor esse dinheiro. A senhora não concorda com essa posição? Não concordamos, não. Mas com respeito à Colômbia, acho que a gente sim tem uma responsabilidade de apoiar a Colômbia, porque nós somos o país consumidor da cocaína maior do mundo, não? Então, temos que fazer algo. Enquanto houver mercado, haverá quem venda.
Exato. Eu acho que um pouco, desculpe, artificial também falar de um país consumidor, um país produtor, porque... Não, é um mercado mundial mesmo. É um mercado mundial, não? Eu sei que o México tem reclamado, por exemplo, das drogas sintéticas feitas nos Estados Unidos, exportadas, não, para o México. Só que, quando se trata de cocaína, é um fato que a gente consome mais que qualquer outro país. Aqui na América do Sul, em muitos países, os embaixadores americanos ainda são muito pouco sutis no exercício da diplomacia. Por exemplo, 2 países pelos quais a senhora passou, na Bolívia e na Venezuela, né? Colegas seus. Na Bolívia, o Miguel Rocha quase elegeu o Evo Morales na última eleição ao dizer que, se ele fosse eleito, os Estados Unidos retirariam a ajuda. Isso causou um alvoroço no país e ajudou esse líder cocaleiro na eleição. Na Venezuela, o Charles Shapiro, né? Ele, naquelas poucas horas em que o Pedro Carmona, o empresário Pedro Carmona, foi presidente durante o golpe contra o Hugo Chávez, ele se reuniu 3 vezes com o Pedro Carmona, era um militante e não conseguia conter o seu entusiasmo pelo golpe, né? Aqui, obviamente, o seu estilo é completamente diferente. Aqui no Brasil já houve caso de o governo brasileiro falar, não, esse embaixador aí não. Pessoas que já tinham passado por aqui falavam demais, acabaram sendo aceitos na Argentina, parece. Mas, enfim, a senhora acha que isso é questão de estilo pessoal, de profissionalismo, ou varia de país para país? Tem país que aceita mais ainda o velho estilo da diplomacia americana, mais impositiva, mais explícita, e outros que impõem mais limites? Eu diria que em assunto de gênero, os colegas que você mencionou são homens. Posso terminar lá? Mas a senhora teve problema na Venezuela também. A senhora teve problema com Chávez na Venezuela? Problema... Falamos muito direito, né? Ela falou muito direto comigo. Eu não falo direto com... Tem que mostrar respeito para um presidente eleito democraticamente, especialmente, não que ele é. Só que, obviamente, temos diferenças com algumas coisas, não nesse caso que você menciona sobre suas críticas respeito à nossa atuação no Afeganistão. Mas merece uma resposta séria, na verdade, desculpe. Obrigado. Eu não quero dar, mas merece. Não. Acho que temos aprendido muito neste hemisfério durante os 29 anos que tenho no serviço diplomático. E sempre tratamos mais os países do hemisfério como parceiros. Isso não quer dizer que não erramos às vezes também. Eu tenho errado também, me tenho criticado algumas pessoas por algumas coisas que eu tenho dito. Mas acho que talvez por falta de confiança até, falar direito, falar das realidades, talvez não somos sutis suficientes por ser gringos demais, não? Muito diretos, não? Mas eu acho que a base agora da política no hemisfério é muito diferente, tem muito mais respeito. Eu tenho visto a diferença, eu acho que é muito positiva. Embaixadora, eu queria... Há um assunto também, como tantos outros que temos ouvido, sobre os quais temos ouvido a sua opinião, bastante controvertido, mas eu queria aproveitar essa oportunidade para ouvi-la. A senhora sabe que o Brasil tem um programa de importação de aviões, caças para o projeto FX, a Força Aérea tratou dessa questão longamente, de uma licitação internacional, com participação de companhias norte-americanas, canadenses, consórcios russos e franceses, e se esperava até que o presidente Fernando Henrique tomasse a decisão antes do fim do seu governo. O ministro Viegas, no seu discurso de posse, chegou a acenar com a solução disso. Depois houve um adiamento atribuído à necessidade de guardar os recursos para o programa Fome Zero, mas o que se sabe, o que se diz, e eu aproveito para perguntar, para esclarecer, se é verdade que, como pela legislação norte-americana, a transferência de tecnologia sensível para outros países tem sérias restrições no âmbito do Congresso norte-americano, e como algumas dos consórcios concorrentes ofereciam não só a exportação do avião,
com a possibilidade de transferir a caixa preta com a tecnologia sensível e até fabricação em território brasileiro, o que consta é que o seu governo fez uma enorme pressão para postergar essa decisão, e pressão essa que teria mesmo sido vinculada ao apoio do governo norte-americano ao acordo com o Fundo Monetário Internacional. Isso é verdade? Eu nunca vi isso, na realidade. Não é verdade, então. Se eu não sei nada, não pode ser verdade, não? A decisão se o Brasil deveria ou não comprar caças, aviões F-16 depende do Brasil, obviamente. Se isso é uma prioridade para o governo. Agora, se decidirem comprar, nós achamos que a companhia, porque não é o governo dos Estados Unidos, mas que a companhia norte-americana tem um produto excelente. E agradecemos a oportunidade de apresentar as vantagens do produto. E a decisão que cabia ao governo dos Estados Unidos, que foi sobre incluir o míssil AMRAAM na venda, foi tomada pela administração Bush e forma parte da oferta da empresa norte-americana. Mas existem restrições à transferência de tecnologia sensível, não é? Tem, sempre. Algumas vezes tem que pedir uma licença, algumas vezes é impossível, depende muito do caso específico. Mas não é oferta, como digo, do governo dos Estados Unidos, é uma oferta da empresa, neste caso é Lockheed Martin. Não? A oferta é delas e acho que tem que haver uma oferta completa. Quais são as parcerias que oferecem a possibilidade de fabricar aqui no Brasil, os programas de colaboração chamados offsets, que são muito importantes. Eu acho que eu saiba do pacote que o Lockheed Martin está oferecendo muito atrativo, mas o Brasil que vai decidir, obviamente. Né? Outro assunto que eu gostaria de saber a sua opinião, é um pouco longe, é a questão palestina. Na época do presidente Clinton, se chegou, acho que se não me engano, no acordo de Camp David em julho de 2000, quase se chegou à paz. E até muita gente dizia que o presidente Clinton queria passar a história como o homem que finalmente conseguiu fazer palestinos e judeus se entenderem. E ele esteve muito perto disso. E hoje, a gente não está cada vez mais longe? A senhora não considera assim uma frustração enorme ter chegado tão perto e, de repente, voltar, ou até piorar a situação como está hoje? Acho que a situação no Meio Oriente é uma frustração para o mundo, não? E quando você diz que a pergunta é um pouco longe, o conflito é um pouco longe, né? Bom, estamos num momento... primeiro, eu deveria dizer, ao princípio, o governo Bush tomou a decisão de não se involucrar tanto, não se meter tanto no assunto do Meio Oriente, mas em geral, acho que nenhum país tem feito tanto para tentar conseguir a paz no Meio Oriente que os Estados Unidos. E os dois lados têm procurado. Só os Estados Unidos podem fazer esse papel, eu acho. Eu acho que temos um papel muito importante. E os dois lados nos procuraram, na realidade. E então, estamos lá assumindo a responsabilidade. Eu concordo que tem uma responsabilidade, não somente para os Estados Unidos, mas talvez um papel clave, não? Só que a responsabilidade, no último caso, depende de Israel e dos palestinos, né? E temos falado muito direto com os dois lados, né? Acho que algumas vezes tem uma impressão de que a gente apoia sem questionar a posição de Israel. Acho que isso não é certo. Temos falado com Israel agora com respeito à construção do muro, por exemplo, temos falado sobre a presença dos assentamentos na Cisjordânia, e então acho que temos tentado e temos falado muito direto com os palestinos sobre a necessidade de controlar os grupos terroristas. Acho que o que aconteceu ao fim da administração Clinton mostra que tem extremistas dos dois lados, pessoas que têm certo interesse em manter o conflito. Não é a maioria dos israelis, não é a maioria dos palestinos, mas tem certas pessoas. E o nosso objetivo com o presidente Bush tem dito várias vezes, é ver o Estado de Israel e o Estado palestino independente também morando
vivendo em paz os dois juntos. E certamente o presidente americano que conseguir isso, qualquer outra coisa que ele tiver feito, talvez lhe será perdoada. Né? Seria uma tarefa enorme. Qualquer pessoa que fizer isso seria, acho que vai ser uma grande contribuição para a paz do mundo, não? Mas estamos falando das duas gerações de conflito na Colômbia, também lá no Meio Oriente, gerações que só têm conhecido o conflito, né? E diz que fazer que os palestinos e os israelenses se entenderem, isso vai precisar muito mais do que só um tratado assinado pelos líderes, né? É um esforço enorme que requer. Embaixadora, antes que o programa termine, eu queria que a senhora falasse também um pouquinho sobre esse mito dos órgãos de inteligência e segurança dos Estados Unidos. Porque tanto a justiça americana é muito prestigiada no mundo inteiro, também os órgãos de segurança. A gente cresceu achando que eles eram infalíveis. Aí veio o 11 de setembro, os órgãos de segurança não identificaram nada. E, ao mesmo tempo, os órgãos de segurança é que disseram ao mundo que os Estados Unidos estavam invadindo o Iraque por causa das armas de destruição em massa e por causa da importação e exportação de urânio. Nada disso se confirmou. O que acontece? Os órgãos de segurança, na verdade, eles são falhos e aquilo tudo era um mito falso, ou eles foram usados politicamente como pretexto para a invasão do Iraque? Eu acho que dizer que qualquer instituição é infalível é um mito. É um mito, porque não tem instituição, como que não tem pessoa perfeita. Não, todo mundo erra, toda instituição erra. Eu acho que é um pouco que a natureza da ameaça tem mudado, o inimigo, se quiser, tem mudado um pouco. Muitos órgãos de inteligência e informação de todo o mundo, não seja norte-americano, dos países europeus, até aqui no Brasil, foram desenhados para combater, para uma luta durante a Guerra Fria. Não? O inimigo era um país, outro governo. E era visível. E era muito visível, identificável. Agora, cadê o inimigo? Quem é? É você. É uma adolescente que tem uma bomba para se suicidar, matando também muita gente no supermercado ou no ônibus. Isso também acontece. Então, um pouco que precisa tomar medidas diferentes, ajustar os procedimentos, respondendo à nova ameaça que existe, que vem de grupos desconhecidos algumas vezes. Não sabemos. Este é um grupo de que deveremos ter medo, sobre que deveríamos estar conectando informação. Nem sabia que este grupo existia, que era grupo. O mundo tem mudado muito, não? Talvez ainda estamos um pouco e as guerras químicas na Guerra Velha, não? E as armas químicas do Iraque? Eles não tinham nem, não tinham nem fuzil. Eles estão fazendo guerra de guerrilha porque eles não tinham armas para combater os soldados americanos lá, no país deles. Sabe que acho que não tem dúvida de que o Saddam Hussein estava tentando desenvolver armas de destruição massiva. Até os próprios relatórios das Nações Unidas falam de químicos, de vários produtos, elementos que podem ser usados na produção de armas de destruição, seja química, biológica, que sumiram do Iraque. Importaram muitos e quando os inspectores, quando permitiram a inspeção, que obviamente não sempre foi permitido, os próprios inspectores escreveram, nós não sabemos o que aconteceu com o governo iraquiano não explica o que tem feito com estes produtos. Então, acho que isso foi suficiente para mostrar as intenções do governo de Saddam Hussein. E também combinado com o fato de que ele mesmo tem demonstrado capacidade para atacar o seu próprio povo, para invadir um país vizinho. A combinação fatal. Mas houve um reconhecimento público, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, de que havia falha de informação dos órgãos de segurança. Falha, sim, mas acho que isso não muda o cenário completo. Não muda nos margens, talvez,
mas o fato de Saddam Hussein ter interesse em desenvolver as armas e ter a capacidade e o desejo de usá-las, acho que lá não tem argumento. Embaixadora, nosso tempo está acabando, eu queria fazer uma última pergunta, que é a seguinte: nessa lista enorme de problemas e de perspectivas que a relação Brasil e Estados Unidos tem, na visão da senhora, qual é o em que a gente pode avançar mais rapidamente? Onde é que valeria, se fosse isso um jogo, valeria apostar as fichas em que casa? Estamos fazendo tanta coisa, né? Que eu me lembro, por exemplo, quando veio uma delegação dos Estados Unidos para uma reunião da Comissão de Alto Nível sobre Ciência e Tecnologia. E depois houve uma conferência de imprensa, né? Convidamos, eu não sei, eram 15 talvez jornalistas lá. Próximo dia saiu e falamos das coisas relevantes. Você falou antes que muita da agenda não é relevante para o povo, né? Falamos das coisas mais relevantes para o povo. Falamos do tempo, falamos da nutrição, da produção de comida. E próximo dia, depois da conferência de imprensa, saiu num jornal um artigo assim de grande sobre o evento. Então, acho que dá para apostar em muita coisa, porque estamos fazendo muita coisa e estamos fazendo coisas que são relevantes. Eu acho que o que temos que fazer é que a nossa agenda, a nossa democracia, a nossa prosperidade seja relevante para cada cidadão, cada dia. É um grande desafio. Embaixadora, eu queria agradecer a sua presença aqui no Roda Viva, desejar boa sorte na sua tarefa aqui no Brasil, agradecer também aos nossos entrevistadores, a você que está em casa, e dizer que nós estaremos na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite, aqui novamente, com mais um Roda Viva. Uma ótima semana, até segunda.